Bom dia, lagartixas e jacarés. Esse é o canal Sem Fôlego, eu sou o Nedson. Estamos em Bento Gonçalves para falar com... Silésio Carbone. E a prova que a gente vai falar é UTMB. Roda a vinheta e a gente já volta. Já dá para voltar. Welcome to Tabata. Here we go in 5, 4, 3, 2, 1, go! E aí, Silésio? Beleza, tudo bom? O que você faz? Quem é você? O que tu correu? Quanto tu corre? Como tu treina? Explica que eu quero fazer que nem tu. Primeiro, satisfação aqui tá falando com o Sem Fôlego. Acompanho bastante os vídeos aí e sempre acompanhando nossas provas aqui pelo estado e mantendo um canal aí com bastante informação para nós corredores da trilha. Cara, eu sou uma pessoa aí normal, como todos os outros, mas que o cara acabei gostando da corrida de trilha e gostando da ultramaratona. Então hoje eu me considero como um corredor de trilhas, um corredor de montanha, principalmente de longas distâncias, que é hoje o que eu gosto mais e o que me satisfaz na corrida. E o Silésio? Quem é o Silésio? Não o ultramaratonista, pai de família, sim, cara. Eu sou... hoje eu tenho duas filhas pequenas, sou casado há 9 e 10 anos. Não pode desdeliver pra mulher, não pode errar. Temos duas filhas pequenas. Hoje eu sou empresário da área de cosméticos aqui em Bento Gonçalves, mas morei 15 anos em Porto Alegre. Por formação eu sou engenheiro eletrônico, então trabalhava nessa área e o destino nos trouxe de volta para Bento, onde eu e minha esposa temos nossa família, e voltei para o negócio da família, um negócio familiar nosso. Então hoje eu trabalho aqui em Bento e moro aqui com minha esposa e com minhas filhas. Como é que tu concilia a tua vida de pai profissional com a questão das corridas, principalmente da ultra, né? Não é uma tarefa fácil, né, Anderson? É bem difícil, e quem corre longas distâncias sabe que a gente tem que se desdobrar e achar um momento para o treinamento. Eu conto muito com o apoio da minha esposa também, ela corre, já correu mais, agora ela está voltando, e a gente acaba se dividindo nas tarefas. Ela me ajuda bastante quando eu treino, ela fica com as crianças, quando ela vai para as academias dela, para as outras atividades também a gente cuida. E eu vou encaixando os horários, sabe? Aquela coisa de tentar... O importante é a gente não dizer que eu não tenho tempo. Se a gente quer, a gente gosta, a gente consegue achar um momento. Eu faço essa pergunta, eu sempre repito essa pergunta, principalmente porque tem muita gente que quando olha o cara, mas é que o cara não faz nada, ele só treina, ele entre aspas, é um profissional, ele faz aquilo, ele gosta. Não, pessoas normais que trabalham normal, que têm vida normal e que, como tu falou, se desdobra acorda mais cedo, eu treino na hora do almoço, saio do trabalho, ou vou caminhando, ou vou correndo, vou de bike. A gente se desdobra para conseguir fazer aquilo que a gente gosta. Perfeito, é isso aí. Eu acho que fica a dica, né? Quando pensar que não tenho tempo, a gente consegue achar um momento aí para fazer um esporte, para a gente fazer o que a gente gosta também. A gente vai falar de UTMB, mas faz um resuminho assim de provas. Cara, eu Nedson, comecei a correr em 2010, tá? Eu comecei a correr tarde, com 29 anos, e comecei a correr em Porto Alegre ainda quando eu morava, e comecei no asfalto, que eu acho que como a grande maioria começa na corrida no asfalto, e eu sempre fui uma pessoa muito cautelosa em distâncias. Eu nunca evoluí, nunca pulei etapas. Comecei correndo provas de 5 km, fiz várias até ter coragem de fazer uma de 10. Fiz provas de 10 km, depois fui para 10 milhas. Tinha várias provas em Porto nessa época de 10 milhas, depois fui para meia maratona. E só depois de 2 anos fiz a minha primeira maratona. E então eu fui muito cauteloso. E na maratona, eu fiquei ali na maratona por um bom tempo, só no asfalto. E com a minha vinda para Bento, em 2013,
corria lá no plano. E quando eu vim para Bento é uma cidade de serra, um sobe e desce, tu viu, tu tá aqui, tá olhando, e muito interior ao redor, eu acabei começando a treinar com o pessoal de Bento e descobri essa coisa da subida, que eu não conseguia subir nada. Então, eu era um fiasco, eu não conseguia correr. Meu Deus, como é que pode? É aquele cara que quando vai correr em Porto Alegre, putz, botaram uma subida no meio da prova. Aí aqui, quando a gente tem um pouco de plano, a gente diz, pô, tem um plano agora. E eu comecei a gostar disso, de ir pro interior, e comecei a gostar da corrida de montanha. E fiz minha primeira prova de trilhas, a prova de trilhas de montanhas, na Borussia, em 2014 ou 14, acho que teve uma, não lembro exatamente. Azul com rosa? Não. Uma comprida? Não. Então Era uma. 14. 14, era uma outra camisa. E eu corri lá, sofri muito. Ali comecei a entender o que era uma prova dessas e o que a gente precisava. Então depois dessa, acabei. Aí comecei a evoluir para as longas, fiz a Super de Rio Grande, foi minha primeira de 50 km. E a partir daí eu comecei a pegar provas maiores e fiz a primeira maratona de montanha, que fiz a Indomit Bombinhas, os 42 km, em 2016. Depois eu fiz o Mountain Dew da Lagoa da Conceição, com 65 km, também em 2016. Foi a minha primeira mais longa, 8 horas de prova, a primeira vez que eu cheguei a esse tempo. E aí já fui picado pela Ultra, e aí eu fiz como hoje, provas grandes que eu fiz, a Ultra dos Perdidos, também é de 45 km, prova bem difícil. E cheguei na minha primeira de 100 km, a Patagônia Run. Foi a primeira prova que eu levei ali 16 horas e 59 minutos, com muito frio lá em São Martinho, minha primeira prova de 100. Depois eu fiz a segunda prova de 100 em Dome de Bombinhas, em 2017. E com isso eu consegui a pontuação até para chegar na UTMB. Então acredito que essas são as provas mais icônicas assim que eu fiz de longa. Né? O pessoal, eu também não sei, vou perguntar para ele que fez. O que é aquele monte de sigla partidária que tem no UTMB lá, OCC, CCC, como é que é? A UTMB, sabe que eu acabei virando estudioso de UTMB, desde que eu decidi que eu queria fazer. Então cada sigla é uma distância. Então a gente tem, e as siglas significam, algumas das siglas significam o nome das cidades que a prova passa. Sim. Então, por exemplo, a OCC, que é a prova hoje de 56 km lá, ela larga em Orcières, por isso ela passa por Champex e Chamonix. Então ela é chamada de OCC. A CCC também, a TDS fala sobre o nome do vale, a sigla, então cada sigla é uma distância. Isso eu não sabia. Né? Lagartixa não estudou para ela. E como é que foi a tua preparação para chegar na UTMB? Bom, antes, a preparação foi a preparação mais forte que eu já tive. Foram 6 meses de treinamento intenso, treinamento bem forte. Eu treinei com o Fernando Nazário, que já havia feito a CCC, que é de 100 km, e fez também esse ano de novo a CCC. Então ele sabia o que a gente ia encontrar, então ele me preparou conhecendo a prova e a gente treinando o que a gente ia vivenciar lá. Então nesses 6 meses, percorri 2.300 km. Eu treinava 6 vezes por semana, entre academia e corrida. Bastante treinos longos no final de semana e os treinos de semana com muita elevação também. Então a gente treinou basicamente muita força em membro superior para trabalhar bastão. É uma prova que a gente usa, 99% das pessoas usam bastão. Então a gente trabalhou muito parte de ombro, tríceps para uso de bastão. E muita musculatura de perna, muita resistência. Eu treinei muita caminhada, que eu nunca tinha treinado. Caminhada. Eu tinha 2 treinos por semana de intercalando caminhada e esteira com 15% de inclinação. Caminhando constante, tinha dias que eu caminhava 50 minutos na esteira. E eu senti que eu ganhei muita força na caminhada e subida com bastão. Então, a gente tem que treinar a caminhada porque a gente vai caminhar na montanha. Não vai subir correndo a montanha. A elite talvez,
mas são montanhas gigantescas, então eu treinei muito isso. Às vezes pode pensar, pô, vou treinar caminhada. A gente ganha muita força e foi algo muito importante que eu nunca tinha feito. E uma das coisas que eu falo para todo mundo, principalmente com o pessoal que treina comigo, é a questão de a gente tem a palavra, eu sou corredor. Então o corredor não caminha. Aí tu olha para o negócio assim, aquela montanha vai te fazer caminhar. E às vezes tu não está preparado nem fisicamente, nem mentalmente para encarar aquela... Pô, o que eu fazia em 5 minutos eu vou ter que fazer em 20, 30 para fazer 1 quilômetro. E às vezes tu não tem a resiliência de se manter naquele trajeto. Perfeito. E fazendo. Né? Perfeito. Acho que isso foi uma das coisas mais importantes e que eu aprendi nisso. E um treinamento agora, quando treinar para ultras, acho que isso vai fazer parte sempre do treinamento, porque é muito, muito importante. Então foi um treinamento basicamente isso aí, foram 6 meses de 2.300 quilômetros. Se você não sabe, o Silvestre também tem um canal que é o Ultra Ciro. Tem o vídeo da UTMB, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o canal dele, só que agora ele vai nos falar sobre a prova em si. Bom, então, Neto, eu fiz a TDS. A TDS é uma prova de 125 quilômetros. Desculpa só, quantas distâncias tem no UTMB? A UTMB, esse ano entrou mais uma prova dentre o cardio principal ali, que é uma prova de 40 quilômetros. Então a gente tem uma prova de 15, que é uma prova juvenil, tá? A gente tem que ter uma idade. Essa não é muito falada, mas entre as principais nós temos a OCC de 56, que seria a de entrada. Nós temos a CCC, que é a de 100, a TDS de 125, a UTMB de 170 e a PTL, que é a de 300. A PTL é uma prova à parte, que não é você conseguir pontos e ser sorteado. É uma prova que é feita em dupla ou trio, e é uma prova que o pessoal leva 150 horas. Eles dormem, é uma prova mais uma expedição, sem mapeamento, tu tem que saber guiar por GPS. Então, das principais que o pessoal trabalha, a de 56, 100, 125 e a de 170, com a entrada agora dessa de 40. Então seriam 5 provas que você pode participar lá. Tá. E para cada prova essa tem uma questão da pontuação, tanto pontuação ITRA. Isso aí. São pontuações diferentes para cada distância também? São pontuações diferentes para cada distância. No seu caso, precisava de 8 pontos em 2 provas. Ou seja, você tem que ter uma prova de 100 km no mínimo e uma outra prova de 3 aí, que hoje nós temos as provas aqui no estado, que já dão 3 pontos, que já serve então para participar lá. Eu adquiri a pontuação em 2017, ali participando das provas. E a TDS, você precisa dessa pontuação para tentar um sorteio. A pontuação não te garante a entrada, porque tem muita gente. A TDS hoje é a mais fácil para entrar no sorteio, é a prova que o pessoal procura menos, é uma prova que a organização mesmo já fala que é uma prova muito difícil. Uma prova muito técnica, então o pessoal acaba evitando e vai mais para de 100. E a de 56 também. E a UTMB, claro, que é o auge. Mas a TDS, então, eu consegui o sorteio de primeira. Eu entrei de primeira, eu me cadastrei em dezembro, a abertura das inscrições para o sorteio abre em dezembro, você paga uma taxa que é devolvida se tu não é sorteado. Fica a dica aí para o pessoal do Brasil fazer a mesma coisa. Claro. Não vai ficar lá o valor. Não foi sorteado, te devolvem a pré-inscrição, que é de 50 euros para fazer. Então eu fui sorteado, o resultado já sai em janeiro. Eu fui sorteado para a prova. E a TDS, ela se mostrou uma prova realmente o que fala. Dos sonhos ou do pesadelo? Ela é os dois, assim. Eu acho que quando a gente corre, tem altos e baixos. Como todo mundo que faz uma outra, sabe que a gente passa por altos e baixos. Mas o que envolve todo aquele evento é algo que eu falo, que eu gostaria que todos os amigos um dia possam ir para lá, porque é uma experiência única. Você tem que ficar lá 9, 10 dias na cidade, inserido ali, porque todas as provas acontecem, as chegadas ali, a cidade respira. A corrida em trilha são 10 mil corredores lá. A cidade tem 10 mil habitantes. Nessa época chegam 10 mil corredores. Então
A minha largada da TDS, eu estava em Chamonix, que é a base do Mont Blanc, a base da prova, mas a minha largada foi na Itália, foi em Courmayeur. Então, no dia da prova, você pega um ônibus que passa por baixo do Mont Blanc, no túnel, tem um túnel que liga as duas cidades, Chamonix e Courmayeur, um ônibus da organização, e eu larguei de Courmayeur e fiz uma meia volta no Mont Blanc. A única que dá a volta inteira ali é o TMB. Então eu larguei de Courmayeur. Às 7 horas da noite anterior nós recebemos um comunicado, então é muito importante essas provas de montanha, a gente está sempre acompanhando a mídia social e o celular. Eles mandaram um comunicado às 7 da noite que ia ter uma alteração pequena no trajeto por causa da chuva que estava sendo prevista e uma alteração de 2 horas para frente no horário. Então, se a gente não está acompanhando, já perde ali Então a prova mudou, então eu tive a largada às 8 horas de quarta-feira. E a prova começa em Courmayeur, já começa e você tem 2 km plano na prova, que é o início. Só. E aí acabou. E aí, então, eu treinei muita subida, mas a gente treina para acumular aqui, a gente sobe e desce. E lá é uma subida constante. Então eu tive em 20 km iniciais 2.000 positivos. Então nos 20 km iniciais já sofre aquele impacto de o que é uma prova de montanha na Europa. Que a gente acha que está preparado, mas a gente chega, é algo impressionante. Até eu fiz entrevista com o Punk e com o Geomar, que foram fazer tanto a Perdidos quanto o La Mission, e saindo do Rio Grande do Sul, ali para Santa Catarina, Paraná e São Paulo, Minas Gerais, a diferença das montanhas já vão ser. Isso. Então aqui a gente corre, para fazer 500, a gente corre 3, 4 quilômetros às vezes. E aqui lá tu faz os 600, às vezes 1.000 metros. Isso aí. Em 1,5 km, ou seja, tu tem uma corrida constante, né? E eles sentiram bastante essa dificuldade. Foi o que eu notei lá. Então tu faz esses 20 km iniciais subindo muito e depois tu tem 10 km descendo. Então aí entra a outra parte, que é a descida, né? Sim. A descida castiga muito lá. Então eu fui fazendo uma prova cautelosa. Eu queria acima de tudo aproveitar aquele momento que eu estava lá. Para mim era o... Tem ponto de corte? Tem mais de 10 pontos de corte. Você não pode, e os pontos são mais apertados no início. Tu já começa no quilômetro 15 o ponto de corte. E aí tu olha, é com 3 horas e meia. Pô, 3 horas e meia, 15, eu cheguei com 2 horas e 50. Então não eu sou um corredor mediano, mas a gente vê que o negócio não pode se desligar muito no início. A partir dos 50, os pontos começam a relaxar. Então eles já fazem uma seleção natural. Então a maior parte dos cortes ficam entre os 50 e os 70. Cortes ou desistência, que é a parte mais dura da prova. Então eu fui fazendo uma prova cautelosa, acompanhando sempre pontos de corte, curtindo o visual e indo muito devagar nas subidas e controlando em descida. Eu queria tentar chegar inteiro no ponto 51, que é um ponto mais baixo da prova, porque a gente faz 15 km de descida até o 51. Então nesse ponto eu cheguei super bem, que era o que eu queria, e a partir dali eu disse que minha prova ia começar. Só que a gente acaba acompanhando vídeos na internet da prova, eu vi muito, e ninguém filma a parte noturna, porque não tem como filmar a parte. E eu olhava, não é tão difícil quanto fala, mas a dificuldade da TDS é à noite, é a parte a partir do quilômetro 70. Ela se torna uma outra prova, com muita pedra, terrenos bem difíceis, e aí que a gente vê o que eles falam da parte técnica da prova muito dura. E sem contar que tu já tem... Já está com 70 km nas costas. Quanto tempo? Eu passei com 13 horas e 40 nos 70. E lembrando que a gente tinha 33 horas e meia para acabar a TDS, esse é o tempo limite máximo. Eu estava trabalhando para levar de 28 a 30, estaria muito feliz. E aí a parte noturna veio com chuva, tivemos chuva há bastante tempo, variações de temperatura, tá, Edson, lá. Eu botei e tirei o impermeável de tarde 3 vezes e durante a noite não tirei, só chuva toda noite. E as previsões deles acertam sempre. Eles têm uma previsão incrível, eles falam a hora que vai chover e aconteceu durante o dia. Então, importante, itens obrigatórios da prova. Lá não tem o famoso miguezinho, não existe.
você sai com os itens obrigatórios, eles são checados aleatoriamente no meio da prova. No quilômetro 51 tinha que checar o celular, se o teu celular acabou a bateria, tu não sai do posto. Tu vai ficar lá carregando até sair. Ah, não tenho tempo, vai acabar? Não vai dar. E ele é ligado o tempo inteiro? Tem que ficar ligado o tempo inteiro. Eles pedem para desabilitar o 3G, isso aí para ele durar a bateria, porque tu pode receber tudo por SMS da organização. E tu tem que estar com o número da organização salvo nos favoritos na tela inicial. Então são recomendações. Então, toda a parte de equipamentos tu acaba usando, é tudo para tua segurança. E cara, eu fiz uma parte noturna, foi bem difícil. Clareou aí por 6h30 da manhã. Para te ter uma ideia, né, a pior parte da prova para mim foi no quilômetro 108, 106, que tem a famosa Col de Tricot, que é uma montanha que a gente sobe 2,2 km, a gente sobe quase 600. A gente está com 108 km nas costas e ali foi o meu pior quilômetro da prova, 36 minutos, 1 quilômetro. Uma coisa brutal, assim, brutal. Eu queria, passando daquilo ali, eu disse, eu tenho que passar essa última montanha que daí eu vou acabar. E aí consegui, depois foi administrar até o final e eu concluí, cara. Concluí a prova de manhã, às 9 horas da manhã, concluí com 25 horas e 2 minutos na TDS. A maior prova da minha vida até agora. Uma loucura. Mas linda demais, recomendo. Vale a pena. Vale a pena. A lagartixa aqui não quer essa. Vai. Mas tem outra lá, né? Juvenil, eu passei da idade. E o que tem pela frente agora? Eu estou analisando agora algumas provas para o ano que vem, mas eu quero tentar fazer mais uma no primeiro semestre. Estou analisando uma de 130 km que eu acredito que vai ser a Ushuaia da UTMB, que é a primeira prova que a UTMB está trazendo para a América do Sul. Agora eles estão expandindo para os continentes. E como a Argentina é o maior número de corredores da UTMB da América do Sul são argentinos, depois do Brasil. Então eles estão organizando essa prova no Ushuaia de 130 km. Então vai ser em abril. Já tivemos lagartixas pelo Ushuaia, né? Vai ter a prova em abril. E vamos lá, estou analisando para fazer, porque eu queria fazer a Madeira também, a Ultra da Madeira. Mas a Ultra da Madeira esgotou em um dia. Todas as inscrições de todas as provas. E eu fiquei indeciso e perdi. Então, creio que vai ser o Ushuaia, para quem sabe, segundo semestre ou outro ano, fazendo a primeira de 100 milhas. Quero ir com calma. E agora, depois de fazer o 125, a tua hierarquia já subiu para coronel ou ainda não? Que nada, não. De onde é que saiu o sargento, capitão? O capitão surgiu, brincadeira, acho, do pessoal da BTR aí, que o Sirlés é o capitão ali, porque nós criamos juntos a BTR, 5 amigos, né? Numa coisa de juntar essa coisa de quem corre na montanha. E aí, vamos organizar isso aí, Sirlés, faz tu, que tu é o capitão. E ficou. Mas é uma maneira, acho que era o capitão uma maneira do time, carinhosa. Né? Agora já é o capitão do exército. Ficou uma maneira carinhosa e a gente brinca. E tem outros títulos também lá no grupo. Tem o primeiro-ministro, tem vários. Mas é isso aí, o BTR é um grupo de amigos acima de tudo. Né? E tirando o patrocínio, quem é que te ajuda? Ninguém me ajuda. Ninguém te ajuda? Na verdade, assim, a gente teve de empresas aqui, locais, eu não tenho. A gente acaba correndo por prazer. Hoje eu faço parte do time Raiz, que eu fui convidado pelo pessoal da Raiz, e a gente tem o apoio da Salomon pelo time Raiz, com equipamentos. Então essa foi a primeira ajuda que eu tive na minha carreira de corredor, assim, e foi super legal, um grupo que apoia bastante aí a corrida, e hoje eu tenho orgulho de fazer parte lá do time Raiz, também com grandes amigos lá. E Nedson, eu trouxe aqui então agora para ti aí, com um presente aqui da DTR. Vamos fazer uma troca então. Eu ganho uma camiseta e ele ganha um adesivo. Tá certo. Então aqui uma camisa da BTR aí pro Nedson. Manto Sagrado de Bento Gonçalves. Isso. Espero que use aí e aproveite. Olha lá. Depois desse vídeo aqui, eu vou fazer uma entrevista com um cara que está sentado ali, que é o Rodrigo Brandelli. Eu já faço com ela. Maravilha. Isso aí, ficou bem, BTR? Chupa, seus invejosos! Valeu.
Valeu. Obrigado, Tchau, moçada. pessoal. Obrigado. Obrigado, Cidade. Valeu, cara. Obrigadão.